Então vamos pegar aqui a primeira pergunta da criança. Vamos ver quem vai começar. É a Jane, bonitinha. Querido Deus, em vez de deixar as pessoas morrerem e ter que fazer outras novas, por que você não mantém aquelas que você tem agora? Arthur, como que a doutrina espírita pode nos ajudar a entender a nossa necessidade de morrer e de nascer? Será mesmo que são pessoas novas que estão nascendo, como diz a Jane? Então, esse é um ponto importante, né? Uma pergunta que abre, na verdade, um universo de reflexões, especialmente a partir daquilo que o Espiritismo vai nos revelando. E a primeira compreensão é a de que não são necessariamente pessoas novas, né? São os mesmos espíritos que têm progredido há muitos séculos e reencarnado tantas e tantas vezes nesta Terra para seguirem nesse processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento em direção às culminâncias da evolução. Claro que a população encarnada na Terra vem se ampliando ao longo dos séculos, né? Já chegamos a ter bem menos pessoas encarnadas na Terra. Atualmente estamos aí na faixa de 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra, mas segundo informações espirituais, por exemplo, de Emmanuel, de André Luiz, a população espiritual da Terra como um todo, somando encarnados e desencarnados, é de mais de 20 bilhões de espíritos. Então nós temos esses 20 bilhões de espíritos progredindo aqui. Claro que existem também migrações, né? Imigrações e migrações, então espíritos que saem daqui para outros orbes, orbes mais elevados, orbes menos adiantados, espíritos que vêm de outros orbes para cá, mais elevados, menos elevados, enfim. Então essa é toda a dinâmica do que seja o processo da vida, e aí nós temos então as reencarnações, as múltiplas reencarnações. Agora, em geral, o que se dá é que os espíritos eles vão evoluindo dentro de grupos, diríamos dentro de famílias espirituais, de modo que muitas das vezes o espírito que desencarna aqui agora, ele voltará naquele mesmo círculo familiar, naquele mesmo grupamento, daqui a 3, 4 ou 5 gerações. Isso nos ajuda até a entender aquela fala do Gênesis, né, que a priori não era muito bem compreendida, dizendo que as consequências do ato infeliz se dariam na 3ª ou na 4ª gerações, como se os descendentes pudessem responder ou ter responsabilidade pelos atos dos seus antecessores. Mas, em verdade, já temos ali um informativo em torno desse processo de reencarnação e desse retorno dos mesmos espíritos ao cenário da experiência física para seguirem progredindo. Mas aí entra outra questão, e é o que você desenvolveu. Por que então que é necessário isso? Por que ou a gente não evolui só de cá, ou a gente não evolui só do lado de lá, digamos assim, no mundo espiritual? E Kardec e os espíritos vão conversar bastante sobre esse tema, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, quando eles tratam da necessidade da encarnação. E um dos principais elementos é que a vida na matéria, com a sua impermanência, com as necessidades que a matéria nos impõe, por exemplo, eu preciso conservar o meu corpo, então eu preciso correr atrás do alimento, para isso eu preciso trabalhar, preciso desenvolver minha inteligência, preciso pensar em estratégia e tal. Então tudo isso que Kardec vai definir numa palavrinha que ele usa muito recorrentemente na codificação, que é a palavrinha vicissitudes, tudo isso serve como um conjunto de estímulos para o espírito. Então, para se manter aqui na encarnação, o espírito precisa se proteger das intempéries, encontrar vestimentas, alimento, precisa interagir com outros espíritos para que juntos eles se façam mais fortes, tenham mais recursos, consigam se proteger melhor. Então, todas essas demandas na vida na matéria, elas geram estímulos ao espírito, estímulos de progresso. Então, no esforço para alcançar isso, ele desenvolve inteligência. No esforço de convivência ou nos processos de convivência, ele vai sendo impelido cada vez mais a desenvolver melhores meios de conviver, mais paciência, mais compreensão e tudo mais. Então, esse é um dos principais motivos de virmos a matéria.